Quantos processos de Vossa Excelência ou da pauta? Não, o meu só tem um, eu acho. É o da pauta. Da pauta tem 13. E um da pauta adiado. Não, e 3 da pauta adiada, perdão. Presidente, parece que já está gravando, viu? Já Não, iniciou a essa gravação? gravação é no computador. Ela não vai conseguir transmitir para o YouTube, mas a gente grava no computador e assim que terminar a sessão, a gente joga no YouTube. Pode ser? Essa sessão excepcionalmente. Olha, de minha parte, eu concordo. Eu gostaria de ouvir os membros da corte e o eminente procurador se não comprometeria o princípio da, enfim, da publicidade, da sessão, enfim. Gostaria que Vossas Excelências opinassem. De minha parte, eu acho que, tendo em vista o fato de que os advogados que pretendem participar dos processos requereram solicitação de link pelo Zoom e efetivamente receberam, para que assim procedam. Ademais, a sessão vai ser gravada para, não em tempo real, mas logo em seguida, ser colocada à disposição de todos que queiram assisti-la. Eu não vejo que haja nenhuma impossibilidade. Doutor Cláudio, concorda? Presidente, eu concordo, e se houver algum tipo de prejuízo particular, que cabe à parte, ao seu advogado, formular o requerimento pertinente. Os membros da corte concordam? Presidente, eu concordo plenamente. Eu acho que não existe óbice nenhum a falta da transmissão via YouTube, uma vez que pelo YouTube ninguém participa diretamente da sessão, né? Então, vamos prosseguir. E vamos proceder dessa forma, doutora Marta. Já iniciou-se a gravação? Sim, presidente. Eu peço ao nosso diretor-geral que proceda à leitura da ata da sessão anterior e submeta ao plenário. Extrato da ata da 26ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Aos 6 dias do mês de abril do ano 2021, com início às 8h30, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realizou sessão virtual de julgamento por meio de webconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Roberto Mainá Frank, com as presenças dos excelentíssimos senhores desembargadores eleitorais Mário Alberto Simões Rires, Fred Carvalho Pita Lima, Henrique Gonçalves Trindade, Ávio Mozart José Ferraz de Novaes, Zandra Anunciação Álvares Parada, José Batista de Santana Júnior e do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Cláudio Guzmão. Lido o extrato da ata da sessão anterior, foi aprovado. Na assentada, registraram-se 13 processos julgados e 1 adiado. Na oportunidade, o presidente parabenizou os desembargadores eleitorais Fred Carvalho Pita Lima, Henrique Gonçalves Trindade, Ávio Mozart José Ferraz de Novaes e Sandra Anunciação Álvares Parada pelo julgamento dos processos que tramitaram neste grau de jurisdição, dando cumprimento à meta 1 do CNJ. Em seguida, o presidente submeteu à Corte proposta de alteração do horário das sessões dos dias 13 e 20 de 4 de 2021, das 8h30 para as 10h30, tendo em vista o decreto publicado pelo governo do município, determinando o funcionamento dos escritórios de advocacia das 10 às 17 horas. À unanimidade, aprovou-se a alteração de horário no calendário do mês de abril, conforme proposta apresentada. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada às 9h30. Coloco em discussão. Não havendo nenhuma oposição ou retificação a ser feita, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Agradeço ao nosso eminente diretor e dou início aos feitos a serem julgados. Iniciamos pela pauta dos adiados, correto, doutora Marta? Tem a pauta dos adiados. Agora tem um pedido de preferência na pauta normal, presidente. Mas se inicia pela dos adiados, É correto? verdade. E na Correto. pauta normal, quais são as preferências, doutora Marta? Número 2 e número 4. Ok. Eu chamo o recurso eleitoral 0600-410 de 35 de 2020, da pauta dos adiados,
cuja procedência é de Itaberaba, e o recorrente Coligação Força do Trabalho, e recorrido João Almeida Mascarenhas Filhos, e outros. Tem outros de Feira de Santana. O relator é o desembargador Fred Carvalho Pitalima. Vossa Excelência vai julgar um a um ou vai julgar todos em conjunto? Eu não sei se os objetos são distintos ou os advogados são O outro de diversos. Feira, qual é o número do outro, presidente? A pauta do adiado tem esse 1 de Feira, tem o recurso eleitoral 0600-137, dígito 02 de 2020, também de Feira, que o recorrente é Alberto Mato, e os recorridos Partido Social Democrático e outros. E o terceiro de Feira é o recurso eleitoral 0600-145, dígito 76 de 2020, também de Vossa Excelência, cujo recorrente é Aéreo Barreto dos Santos e outro, e recorridos Partido Social Democrático e outros. Presidente, o 145 e 137, esses dois dão para julgar juntos, que é a matéria parecida e o voto é no mesmo sentido. Os advogados são os mesmos, não? O 410, não. Não são os mesmos advogados? Do 137 e 145, sim, né, doutor Rafael? Não é o senhor? Sim, dois? Pelo recorrido é o mesmo advogado, mas os recorrentes são diversos. Então é melhor chamar um a um, desembargador Fred, porque poderá haver a possibilidade de realização de sustentação. Então, eu chamo o 0600-410 de 35 de 2020, que já foi apregoado, e a relatoria de Vossa Excelência. Me parece que tem advogados na tribuna virtual, enfim, do recorrente e do recorrido estão presentes? Sim, Excelência. Sim. Vossa Excelência é advogado do doutor Wilson. Recorrente. Do recorrente. Mas já fiz a sustentação. Esse processo tinha sido suspenso. Isso. Então, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Fred. Me parece, agora eu me lembrei, que o doutor Esmerim tinha se reservado para sustentar caso fosse necessário. É o caso, desembargador Fred? Ou não? Doutor Esmerim, eu estou dando provimento parcial ao recurso para reformar a sentença zonal, aplicando a multa por propaganda irregular, mas em relação ao poder econômico, abuso de poder econômico e político, julgando improcedente. Eu vou usar a tribuna. Vossa Excelência, a palavra, doutor Esmerim, pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores juízes, ilustre desembargadora Zander Parada, senhor procurador, na verdade, esse processo é de uma propaganda, é uma AIGE de uma propaganda, aonde um candidato de Itaberaba, que foi candidato a prefeito, seu João Filho, ele praticou um ato que aqui no processo está dizendo que foi ambiente fechado e outro lugar diz que foi ambiente aberto, e eu não posso afirmar, até porque eu não presenciei, e para não mentir, eu vou dizer que houve apenas o ato. E, na verdade, esse ato era uma reunião política, né? Onde o candidato se dirigiu à população e aos correligionários lá de Itaberaba e fez um discurso que, inclusive, foi exibido aí, nesse tribunal. Quando do julgamento do pedido proposto lá, o Ministério Público local ele deu um parecer que eu vou destacar um trecho onde diz o seguinte: em alegações finais e tal, os investigados rechaçaram a ocorrência de abuso de poder econômico e de propaganda eleitoral antecipada, mencionando que era apenas uma reunião, onde um dos indivíduos apenas mencionou que iria ser candidato. Não se verificou pedido explícito, nem tampouco implícito de voto, como demonstrou a oitiva da testemunha da parte acionante. Essa é o trecho do parecer do Ministério Público, e, inclusive, o Ministério Público aqui, aí nesta casa, ele também opinou pelo não provimento do recurso. Como, na verdade, a gente
não tem muita credibilidade do ponto de vista técnico, porque a gente defende nossa parte, né? O doutor juiz, ao dar a sentença, ele diz o seguinte: conforme bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, para que se tenha a configuração da propaganda eleitoral antecipada, que parece que é por propaganda antecipada que o doutor Fred está dando provimento parcial, é mister que se comprove que o interlocutor ou beneficiário da propaganda tenha incorrido em conduta de pedir explicitamente votos. Então, é aquele dispositivo que a lei modificou, que, com a propaganda antecipada, que antes era proibido tudo, passou a ser permitida a manifestação dos candidatos, desde que ele não peça voto. Quanto à jurisprudência pacífica do TSE, assenta a posição de que apenas o pedido explícito de voto caracteriza a propaganda eleitoral antecipada. E, neste caso, não houve pedido explícito de voto. Transparece, sem qualquer pecha de dúvida, diz o doutor juiz, que tal comprovação não se dá a partir de alusões ou interpretações de cunho subjetivo sobre o que está sendo objeto da manifestação pelo interlocutor, mas sim, efetivamente, pedido expresso, claro e objetivo de votos em torno da figura de uma pessoa que se apresenta como pré-candidato. Então, se os senhores lembrarem da propaganda exibida na sessão anterior, os senhores vão perceber que não houve nenhum pedido explícito de voto. Tanto é que o doutor juiz ele caminhou nessa sentença. Então, ainda para concluir, diz a Sua Excelência, não é este o cenário fático e probatório, no caso em questão, em sede de audiência de instrução, a testemunha ouvida, uma única testemunha que foi ouvida, de nome João Batista Silva Santos, afirmou categoricamente que não houve pedido de voto quando da realização do evento político. E aí continua e assina o doutor juiz, o doutor Matheus Martim Moitinho, de sábio conhecimento jurídico. Ora, o que é que aqui se quer apenar é um encontro que houve de um candidato com pessoas da cidade, com filiados, com não filiados. Quer dizer, na verdade, eu acho que o recorrente ele confunde o TRE com o Tribunal de Inquisição. Porque é um absurdo dizer, por exemplo, que você não pode fazer comícios. Comício você pode fazer hoje, se quiser. Por exemplo, os senhores estão lembrados, alguns mais novos talvez não tenham visto, o doutor Henrique, por exemplo, o doutor Roberto, ou as diretas, se fazia comício toda hora. Você pode fazer um comício, eu posso fazer um comício hoje, um partido, através de um partido político, sem nenhum problema, para pedir que venha mais vacina, que tal ministro seja demitido. Não há problema nenhum. O que a lei proibiu naquele momento da propaganda antecipada é você utilizar, por exemplo, propaganda fixa, outdoor, fazer um outdoor com alusão à candidatura, pedir voto. Ao dar uma entrevista em rádio, que é muito comum isso aqui, circulou muito, você possa pedir voto, mas não você fazer um evento, não se fazer um evento onde um candidato escolhido em convenção, esse candidato ele não pode se dirigir ao povo para poder dizer que ele é candidato e que ele pede o apoio da sociedade. E que eleição é essa, se não pudesse fazer isso? Que liberdade tem o eleitor e o candidato, se não pode ir nos locais? E aqui, nesse processo, o que se objetiva é dar aso a isso que está se vivendo nesse país. Tudo é proibido. Tudo é proibido, nada é permitido. E aí nós chegamos ao ponto de ver manifestações ditatoriais
dessa espécie. E aqui eu fico impressionado como os adversários, aqui neste processo e em outros lugares, eles batalham para poder botar um candidato que perdeu a eleição. Parece uma coisa absurda. Quando a eleição ela tem o objetivo de você ir atrás dos votos, se eleger. Se não se elegeu, dá parabéns a quem se elegeu. Mas ficar perseguindo o tempo todo, já em um processo em que não cabe mais nada. E nesse processo, inclusive, o pedido era para declarar inelegibilidade por 8 anos. Era para cassar o mandato do eleito, se ele eleito fosse, simplesmente porque foi feita uma reunião ou um comício. É preciso entender que a democracia ela precisa ser exercida. Ela precisa ser exercida. Esse tribunal ele não está aqui só para poder multar. Ele não está aqui só para condenar. Esse tribunal está aqui, ele existe para garantir que a democracia exista. Claro que em alguns momentos tem que multar. Claro que em alguns momentos tem que dar uma reprimenda para que os candidatos se enquadrem na lei. Mas não é possível a todo momento, com fatos desta natureza, com coisas absolutamente insignificantes, que se vai levar uma multa porque simplesmente falou da eleição e falou aqueles que estavam lá. E aí, como diz o outro, um peru gravou, né? E aí deu a quem quiser lá e tal, para poder entrar com ação, porque depois da câmera do celular, nós vivemos, eu já disse, o doutor Mário deve estar lembrado, desde a época que ele estava aí, nós vivemos num grande Big Brother eleitoral na eleição, né? Onde todo mundo filma todo mundo. E muitas vezes... Pois, Merim, resta menos de um minuto. Tá. Desculpe, como essa que foi exibida aí... Tá, obrigado. Eu vou encerrar. Muitas vezes uma filmagem como essa que foi exibida aí, ela pode estar fora do contexto, porque não foi uma filmagem oficial de nenhum evento, foi uma filmagem de um celular qualquer. Agora, não é o tribunal que vai apurar o contexto dentro do contexto e tal. O que o tribunal tem que decidir é se houve efetivamente esse pedido de voto explícito, que, ao nosso sentido, houve. Então, com essas razões, nós esperamos que seja provido o recurso. Eu só queria lembrar que o Ministério Público, inclusive, deu um parecer nesse sentido. Muito obrigado. Desembargador Fred, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, demais jogadores, na verdade, minha linha, né, tem sido aqui durante todo o período eleitoral, no sentido do voto que eu vou explanar aos senhores. Inclusive, né, o desembargador Roberto sempre divergiu, né, da interpretação. Lembrar aqui que sempre divergiu da interpretação em relação ao que se considera pedido explícito de voto. Né? No caso, todos viram a filmagem passada, o vídeo passado, né, na sessão anterior. E depois daquele vídeo foi que eu vim rever o voto, porque eu realmente tinha interpretado também de uma maneira diferente. Mas, presidente, quer que eu leia apenas não sei se os advogados se comportam, eu lendo apenas a emenda? Não sei, é bom questionar os Ademir, doutor advogados. Sem problema. Os advogados se opõem à leitura da emenda? Não, excelência. Não me oponho, não. Não. Então, vou ler. Eleições 2020, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, improcedência da ação originária, pré-candidato aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, alegação de abuso de poder político e econômico, não configuração, propaganda extemporânea, comício, pré-candidato ao cargo de prefeito, realização de ato de propaganda eleitoral extemporânea, alcance ao público externo, pedido de voto e apoio popular, favorecimento aos pré-candidatos,
aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Caráter eleitoral, desequilíbrio da disputa, vilipêndio artigo 36A da Lei 9.504/97, aplicação da multa imposta no mínimo legal, artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, provimento parcial. Das provimento parcial, recurso para reformar a sentença zonal, julgar parcialmente procedente a ação de investigação eleitoral e condenar solidariamente os recorridos pré-candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito ao pagamento de multa ao patamar mínimo legal pela prática de propaganda eleitoral antecipada com vulgo no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, uma vez que foi realizado um verdadeiro comício em área externa, com discurso do representado, revelando fulgente promoção eleitoral antes do período permitido pela legislação de regência, com ostensivo pedido de voto de apoio popular, destinado a alavancar as suas candidaturas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do pleito vindouro. Destaca-se que a parte investigante ou recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de abuso de poder econômico e político, sem a realização de propaganda antecipada em prol dos demais pré-candidatos ora recorridos. Então, senhor presidente, o voto é nesse sentido, né, de dar provimento parcial ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação de investigação eleitoral e condenar os recorridos João Almeida Mascarenhas Filho e José Carlos Silva, solidariamente ao pagamento de multa no patamar mínimo legal pela prática de propaganda eleitoral. Eu coloco em discussão. Eu gostaria de dar uma satisfação, inclusive, ao desembargador Mário, que está ingressando agora. Essa, efetivamente, foi uma discussão que foi travada pela Corte com entendimentos diversos, e eu, efetivamente, em relação ao artigo 36A, entendo que o espírito do legislador, o que o legislador pretendeu ao registrar a disposição legal de que a propaganda antecipada ela é permitida, ela não é vedada. E a exposição do candidato é permitida, desde que não haja o pedido explícito de voto. Isto está registrado em disposição legal. E, por tais razões, eu vinha me manifestando em sentido de acolher essa exposição, desde que não houvesse o pedido explícito de voto, eis que este período é um período que, inclusive, antecedia os atos do tribunal, as resoluções do tribunal em relação à proibição de aglomeração por conta da Covid. E, em virtude disto tudo, é que eu peço vênia ao relator para pedir vista, analisar o caso em específico, mas já ressalvando que, em relação ao 36A, eu sempre tive um pensamento que eu não diria que seria mais elástico, mas essa é a minha interpretação do que o legislador promoveu ao esculpir o artigo da legislação própria. Inclusive, um pensamento que sempre foi alinhado com, não diria alinhado, mas que exposto pela própria Procuradoria Regional Eleitoral. E por isso eu vou pedir vista dos autos e, o mais breve possível, o trarei para submeter o pensamento deste jogador plenário. Presidente, levando em consideração o meu entendimento também, que diverge do desembargador Fred Pita Lima, eu vou pedir vista compartilhada com Vossa Excelência. Então, fica registrado que, após o voto do eminente relator, pediram vistas compartilhadas o presidente, o desembargador José Batista Santana Júnior. E, portanto, fica suspenso o julgamento. Eu chamo o número 2 da pauta, de Vossa Excelência, a pauta adiada. Recurso eleitoral 0600-137, dígito 02 de 2020, de Feira de Santana, cujo recorrente é Alberto Matos Neri, e o recorrido, Partido Social Democrático e outros. Presidente, tem advogado na tribuna, né? Doutor Rafael e doutor Vinícius? Isso. Esse julgamento é naquela mesma linha dos outros, devolvendo os autos para poder fazer a instrução processual e
e anulando, né, antes da, os atos antes da sentença para poder fazer a instrução e julgar. Os advogados pretendem sustentar ou abrem mão da sustentação? Presidente, eu vou pedir para falar brevemente, mas até para talvez abreviar ainda mais a sustentação, eu queria apenas ter essa informação, não acompanhei a última sessão, já tem outros julgados pela Corte em situação idêntica, é isso, doutor Fred? Sim. Isso, todos os de Feira de Santana que foram nesse sentido foram julgados na mesma linha. Na mesma linha. Caso, presidente, eu não vou, de forma alguma, tomar muito tempo de Vossa Excelência, mas fazer apenas um breve adendo, porque não conheço exatamente os outros autos. Mas é fato que é possível a denegação de pronto de uma ação de investigação judicial eleitoral, ou mesmo de uma AIME, quando estejam completamente ausentes elementos necessários à sua deflagração. Nesse caso específico, e por isso eu faço esse breve pronunciamento, o que nós temos como alegação da parte autora é simples e puramente a ausência de votos. Não existe, por exemplo, de uma candidata e o fato de outra candidata ter 2 votos. Não existe uma alegação, por exemplo, de que ela, em muitos outros casos em que há a demonstração de fraude, e que vemos ao longo por todo o Brasil, em que ela, a candidata supostamente laranja, seja uma parente próxima de outro candidato, seja parente próxima do dirigente partidário, que tenha feito efetiva campanha, que suas redes sociais contivessem pedidos de voto para outros candidatos, nada disso. Aqui há até, neste caso, no 137, diferente do 145, há uma breve digressão no sentido de que ela teria feito campanha para outros candidatos. Não há absolutamente nenhum elemento que indique isso. E os únicos elementos de prova trazidos aos autos são simplesmente o resultado da eleição zerado e a demonstração de que não houve prestação de contas dessa candidata Águida. Isso, com todas as vênias, vai completamente contra toda a linha da jurisprudência de que não basta votação zerada. Esse tribunal tem vários casos em que chegou-se à conclusão de que não basta uma votação zerada para a configuração de fraude, e sendo essa a única alegação, a ausência de votos, sem nenhum outro elemento que pudesse indicar um caminho diverso, é que se requer que seja mantida a sentença que reconheceu a absoluta ausência de elementos suficientes à deflagração da ação. Muito obrigado, presidente. Presidente, posso ler pelo elemento? Pode, doutor Cláudio. Doutor Vinícius. Doutor Vinícius. Meu direito fica resguardado caso haja divergência ou preciso sustentar agora? Fica resguardado. Doutor Cláudio quer fazer uso da palavra, não? Presidente, coincidentemente, eu manifestei hoje um caso em que eu entendi da forma como o doutor Rafael Matos sustentou. Contudo, nesses oriundos de Feira de Santana, a petição inicial, embora muito lacônica, genérica, faz alusão a fatos que ensejam efetivamente a deflagração da fase instrutória. Se nós formos decidir com base num retrato dos autos como instruídos, efetivamente, são ações fadadas ao insucesso. Mas há argumentação nesses casos todos. Minha vontade era abortar essas ações mesmo, porque eu entendo que são ações, inclusive, estimuladas pelo TSE, numa perspectiva de tentar resolver pelo judiciário algo que depende de mudança na própria legislação, que é tornar as casas legislativas um espaço efetivamente plural e plural no tocante ao gênero, sobretudo. Enfim, nesses casos de feira, as petições iniciais, inclusive aquelas que foram construídas de um modo não muito preciso na descrição dos fatos, fazem alusão a aspecto, e houve testemunhas arroladas. Esse caso que eu me manifestei hoje, eu assim me manifestei, concluí dessa forma, porque a parte não requereu produção de prova em audiência. Inclusive, ele requer que o tribunal, mesmo o juiz tendo indeferido a inicial,
já julgue a causa, ou seja, não há outros elementos a serem agregados, nós temos que partir do pressuposto de que a parte vai se valer tão somente daqueles elementos que originariamente foram acostados à inicial. Esses diferem não. Há requerimento de prova testemunhal que pode, de alguma forma, agregar aspectos relevantes à tese autoral, no sentido de, eventualmente, embora considere muito pouco provável, se for mantido o cenário que consta dos autos, a comprovação da fraude no lançamento de candidaturas femininas. Queria fazer essa ressalva porque nós vamos enfrentar um caso em que eu me manifesto nessa linha do doutor Rafael, mas porque nós temos também uma configuração, um panorama também muito específico e peculiar. Mas, neste caso, o opinativo de Vossa Excelência... Neste caso, eu entendo é de que o processo seja instruído. Justamente. Há uma construção narrativa que, embora atrelada notadamente a esses aspectos que não são suficientes para caracterizar a fraude, existe uma remota possibilidade de se comprovar efetivamente que as candidaturas foram artificialmente lançadas tão somente para compor o percentual fixado pelo sistema de cota por gênero de candidatura. Retorno a palavra. Quem ensejaria a instrução. Retorno a palavra ao eminente relator. Elemento, né, presidente? Já está mais do que debatido e conhecido da matéria. Recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, indeferimento da inicial, suposta fraude à previsão do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, extinção sem julgamento do mérito, erro injudicando a existência de acervo probatório mínimo para a juramentação investigativa, necessidade de instrução do feito, princípio do devido processo legal, nulidade da sentença, a conexão de desembargador Roberto caiu, né? Vocês estão me ouvindo aí? Estamos, sim. Todos ficarem muito em silêncio, eu digo, será que... Eu peço desculpas, a minha... caiu aqui o acesso ao link, mas, enfim, eu já conheço o resultado do julgamento, eis que a Corte vinha mantendo esse tipo de posicionamento nesses casos que são idênticos e, por tais razões, eu coloco em discussão o voto do eminente relator. Não havendo quem queira se opor, eu proclamo o resultado do julgamento nos termos de Sua Excelência, o voto do eminente relator. E parabenizo Sua Excelência por ter julgado o feito com 29 dias de tramitação, atendendo, assim, a merta 1 do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado. Eu chamo o número 3 da pauta, Recurso Eleitoral 065-145, de 76 de 2020. Também de Feira de Santana, recorrente Área Barreto dos Santos e outros, recorrido Partido Social Democrático e outros, cuja relatoria também de Vossa Excelência, Esbardo Fred. Sim, presidente. Esse processo é no mesmo sentido do anterior, né? Não sei se o doutor Rafael vai querer também falar, o doutor Targino está aí presente. De forma nenhuma, nobre relator, não é necessário, não. Vossa Excelência pode informar, então, a leitura do projeto de emenda. Tá bom. Só queria fazer uma observação, se fosse possível. Doutor Targino, quer se manifestar? Só uma observação rápida. Por favor. Senhor presidente, excelentíssimo relator, desembargador Fred Pitalima, eu ouvi atentamente a sustentação do doutor Rafael há pouco
E o caso anterior é uma AIGE, este caso é uma AIME, e neste caso houve imputação de fraude, não apenas por ser uma candidata zerada, de voto zerado, mas sim porque tem indícios de que ela não fez sequer um ato de campanha. Além disso, que não prestou contas à Justiça Eleitoral, inclusive a ajuntada de um documento, uma certidão de inadimplência expedida pelo TSE. Faço essas observações apenas para, não conheço o processo anterior, apenas para dizer que, caso seja esse o argumento do doutor Rafael, nesse caso, com todo respeito, não se aplica. Muito obrigado pela atenção. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Fred. Doutor Rafael, na verdade, já até passou a vez, né? Na verdade, seria a minha vez em seguida, porque eu sou recorrido. Mas, você é recorrido, certo? Vejo como desnecessário, Excelência, já que o tribunal já firmou uma posição, não tem necessidade. Nesse caso aqui. Então, a mesma coisa, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandado eletivo, indeferimento inicial, suposta fraude à previsão do artigo 10, parágrafo 3º da lei da extinção sem julgamento de mérito, prejudicando a existência de acervo probatório mínimo para ajuizamento da ação impugnatória. Necessidade de instrução do feito, princípio do devido processo legal, nulidade da sentença, retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da AIB, provimento. Preliminar de intempestividade, que rejeito, uma vez que o recurso foi interposto no tríduo legal. E no mérito, confere provimento ao recurso para anular os atos processuais a partir da sentença utilizada. Que extinguiu sem resolução do mérito, apresente ação de impugnação de mandato eletivo e determinar a baixa dos autos para aperfeiçoamento da relação processual e regular processamento e julgamento do feito. Então, senhor presidente, o voto é no sentido de rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso. Coloco em discussão. Não havendo quem queira se opor, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto do relator. E parabenizo Sua Excelência, que julgou o feito com 29 dias de tramitação, atendendo, assim, a meta 1. Existe mais algum processo da pauta dos adiados, Marta? Eu não sei se a minha pauta está defasada, porque já me foi disponibilizada anteriormente. Existe algum processo do desembargador Mário na pauta ordinária que ele me questionou, disse que tinha, mas eu fui olhar aqui, desembargador Mário, não tem, não. Do desembargador Mário não tem, não. Não tem nenhum processo hoje. Então, desembargador Mário, eu peço desculpas, eu lhe informei, cometi um equívoco, disse que tinha. Passamos, então, à pauta da sessão ordinária e, em virtude dos pedidos de preferência ou sustentação oral, eu chamo o número 2 da pauta, recurso contra a expedição de diploma 0600-762-54 de 2020, de 9 BA, cujo recorrente é a coligação 9 BA Somos Todos Nós e outro, e recorridos José Murilo Nunes de Souza e outro. E o relator, o eminente desembargador Fred Carvalho Pitalino. E parece que tem advogado na tribuna virtual. Advogado na tribuna, Excelência. Advogados de ambas as partes? Sim. Isso. Mas reserva o direito de manifestar apenas se houver necessidade. O desembargador Fred está conduzindo o voto em que sentido? Estou julgando improcedente o recurso, presidente, contra a expedição de diploma. E eu questiono aos advogados se o advogado, então, do recorrente, correto? Faria a sustentação e o advogado recorrido se poderia se reservar a manifestação caso fosse necessário. Correto. Então, Vossa Excelência, a palavra, doutor Danilo. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores, ilustre procurador regional eleitoral, cumprimento a corte e a todos os demais colegas. Parece haver um grau de importância para esse julgamento, e digo isso em razão de tratar-se de recurso contra expedição de diploma. E aqui os mais velhos no eleitoral vão poder se lembrar, como tenho grande lembrança, de como foi tortuoso o caminho do Instituto Recurso contra Expedição de Diploma para se autoafirmar como ação autônoma e até com a sua possibilidade de dilação probatória, instrução e todos os demais itens para se tornar uma ação eleitoral própria. E aqui relembro do antigo
RCD, que agora é RCED, foi objeto, inclusive, ao longo do tempo, de controle concentrado de constitucionalidade, a ponto de ter mitigado e alterada sua redação e alíneas. Digo da importância atual para agora, para esse julgamento, porque o recurso contra expedição de diploma teve uma profunda alteração legislativa em 2019, trazendo, então, esse julgamento um precedente importante para a Corte para fins de fixação de tese e instrução do seu caso. O mais importante agora para esse julgamento é a previsão de que o recurso contra expedição de diploma, quando fundado em inelegibilidade superveniente, tem uma causa prejudicial, que é se essa inelegibilidade foi debatida em sede de registro de candidatura, estaria, então, impedida a matéria de ser examinada em sede do recurso contra expedição de diploma. E isso foi arguído pelos recorridos e trazido, inclusive, pelo Ministério Público Eleitoral, a quem peço muita atenção para o precedente, para que possa, eventualmente, reavaliar a circunstância pelo caso concreto, pelas peculiaridades que possui. Então, a discussão é se a inelegibilidade aqui discutida foi objeto de discussão em registro de candidatura, não se poderia fazer isso mais agora. E o que temos é parte da causa de pedir foi, sim, objeto de discussão em sede de registro de candidatura, que ainda não se encerrou. O Tribunal Superior Eleitoral pende de julgamento dessa matéria, da qual é discutido ainda o próprio conhecimento da matéria, já que se tratou de circunstância de ilegitimidade de parte, e encontra-se questionada a possibilidade do fato superveniente ter sido arguído pelo Ministério Público sem a existência de recurso próprio contra a sentença zonal. Então, hoje temos a circunstância de Tribunal Superior Eleitoral estar enfrentando a possibilidade de conhecimento de uma matéria afeta à inelegibilidade que compõe parte da causa de pedir deste recurso contra expedição de diploma. Então, parece que a gente tem uma situação processual clássica de prejudicialidade externa. Os processualistas chamam, nesse caso, de prejudicialidade lógica, e teríamos, pelo 265 do Código de Processo Civil, uma justificativa, que me parece muito prudente, de suspensão de julgamento do feito para o aguardo desse posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, que parece determinante para o conhecimento e julgamento deste recurso contra expedição de diploma, já que, se o Tribunal Superior Eleitoral entender que a matéria em sede de registro de candidatura não merece sequer ser conhecida pelos motivos próprios daqueles autos de ilegitimidade de parte ou impossibilidade do Ministério Público trazer aquele fato superveniente, teremos, então, um livre acesso para o recurso contra expedição de diploma poder enfrentar essa inelegibilidade que, repito, é apenas parte da causa de pedir aqui discutida. Então, o primeiro pedido é, como uma questão de ordem colocada aqui na tribuna para que a Corte possa se debruçar sobre o assunto, é o pedido de reconhecimento de prejudicialidade e suspensão deste julgamento do recurso contra expedição de diploma para o aguardo do posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral em sede de registro de candidatura sobre o conhecimento da matéria ou não lá. Parece que não há incompatibilidade sequer legislativa para isso, porque temporalmente teríamos uma razoável expectativa de que o registro de candidatura já tivesse sido julgado quando do enfrentamento do recurso contra expedição de diploma. E por motivos alheios à vontade de todos, pandemia e todas as restrições de julgamento, ainda temos pendente esse registro de candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa é a primeira parte do nosso posicionamento aqui na tribuna, para que essa Corte enfrente. E, em segundo plano, temos aqui o conteúdo de mérito que parece justificar um provimento do recurso contra expedição de diploma. O assunto é inelegibilidade por rejeição de contas, e foram 2 contas de convênio do recorrido julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E o recorrido logrou êxito em obter uma decisão da Justiça Comum, do juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública, suspensiva desses 2 julgamentos. O que é que acontece? E aqui é extremamente importante a prudência de se arguir o que temos uma fraude processual
com todo respeito e ressalvando, inclusive, que não tenha sido visto isso pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, é que a decisão judicial suspensiva estabeleceu uma cláusula resolutiva. Ela disse: suspenda os efeitos dos 2 julgamentos do Tribunal de Contas de convênios distintos, suspendo os 2, até exame de embargos de declaração pelo Tribunal de Contas do Estado. Pois bem, arguímos como fato superveniente a inelegibilidade em razão de Contas, em um desses processos, não teve a oposição de embargos de declaração. Então, a decisão judicial, nesse ponto, foi vazia, já que emprestou suspensividade sem a existência de embargos. Com relação ao segundo convênio, segundo processo, suspenso por força de embargo de declaração, o julgamento, a implementação do julgamento de embargo de declaração, alçado à cláusula resolutiva naquela decisão judicial, ocorreu como fato superveniente a restabelecer a eficácia do julgamento do convênio e restabelecimento da inelegibilidade. Esse fato superveniente também não foi objeto de enfrentamento em sede de registro de candidatura. No registro de candidatura só se discutiu apenas uma segunda causa superveniente, que foi a reversão da decisão judicial que suspendeu esses convênios através de agravo de instrumento. E discutiu-se se esse agravo de instrumento teria a necessidade de aguardo de sua publicação, a tutela de urgência ou não. Foi essa matéria enfrentada aqui. Então, temos um recurso contra expedição de diploma com 3 causas de pedir, sendo que apenas uma delas está abrangida pela discussão em sede de registro de candidatura. Então, os nossos pedidos, resumindo, são: primeiro, reconhecimento de causa de prejudicialidade lógica em razão da pendência de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral do registro de candidatura, já que essa é um limitador ao conhecimento da matéria pelo Tribunal Regional Eleitoral em sede de recurso contra expedição de diploma, ou, se ultrapassada essa questão, temos a possibilidade de enfrentamento de mérito de 2 questões autônomas relativas àqueles convênios que não foram objeto de impugnação a registro de candidatura. E aqui, para que não canse Vossas Excelências já enfrentaram o conteúdo dessas rejeições de contas do Tribunal de Contas do Estado e entendeu, conforme vasta, firme e prudente jurisprudência desta Casa e do Tribunal Superior Eleitoral, que preenchem todos os requisitos de gravidade e ato de improbidade para fins de configuração da inelegibilidade da linha G. Eu agradeço Vossas Excelências e peço muito a observância das peculiaridades desse caso para o enfrentamento da questão. Obrigado, Excelências. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, tem advogado do recorrido, né? Seria bom ouvir ele logo. Então, eu retorno a palavra ao advogado do recorrido. Serei muito inclusive, breve. Inclusive, só um minuto, porque eu até falei, presidente, só para justificar, inclusive porque o doutor Danilo, recorrente, advogado recorrente, alegou uma questão de ordem em tribuna, que não estava em nenhum dos recursos, então seria bom ouvir o... Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, eminentes julgadores, representante do Ministério Público da Procuradoria Eleitoral, serei muito breve. Em relação à matéria de ordem, é pacífico que não cabe efeito suspensivo em processo eleitoral. Primeiro ponto que a gente alega. Segundo, com todas as vênias ao nobre colega, quem respeito, tenho uma admiração muito grande do doutor Danilo, foi julgado, sim, em primeiro grau, uma notícia de inelegibilidade. Se discute questões processual nessa ação de impugnação de registro de candidatura, se teria legitimidade o partido de recorrer, se não teria legitimidade, se poderia acolher de ofício o TRE a matéria de inelegibilidade, mas ele esqueceu de ponderar que houve uma notícia de inelegibilidade julgada em primeiro grau. Então, pede que se afaste a questão de ordem pelos 2 motivos. Primeiro, não existe previsão na Justiça Eleitoral de suspender a tramitação de um recurso contra expedição de diploma pelo simples fato da ação de impugnação de candidatura não ter findados.
chegado ao seu fim. E também porque houve, sim, um julgamento, um enfrentamento dessa matéria no mérito, com trânsito julgado, da notícia de inelegibilidade. Quanto ao mérito do próprio recurso contra expedição de diploma, como bem confessou o nobre causídico que me antecedeu, a matéria foi debatida à exaustão na ação de impugnação de registro de candidatura e, conforme dicção do artigo 262, parágrafo 1º do Código Eleitoral, reproduzido, inclusive, através da súmula 47, não cabe rediscutir a matéria discutida em ação de impugnação de registro de candidatura em recurso contra expedição de diploma, como bem asseverou o Ministério Público Eleitoral através dessa Procuradoria no seu parecer. Inclusive, já foi julgado o recurso contra expedição de diploma com matéria idêntica e com decisão pela improcedência do recurso, pelo improvimento do recurso da relatoria do desembargador Henrique Trindade. O número do processo é o 06034, dígito 4, 2026, 05.0, justamente por entender que não cabe discutir matéria discutida à exaustão em ação de impugnação de registro de candidatura em recurso contra expedição de diploma. Por esse motivo, pede que seja, na esteira do parecer do Ministério Público, negado provimento ao recurso contra expedição de diploma. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde. Muito obrigado. O eminente procurador teria interesse de se manifestar sobre a questão de ordem ou abre mão? Senhor presidente, a questão de ordem, embora haja uma relação reflexa de prejudicialidade, eu entendo que não se mostra cabível nesse caso, até porque a consequência jurídica dessa decisão do TSE, se for na linha do que é defendido pela parte, satisfará a sua pretensão. Então, não há rigorosamente o enquadramento em situações de prejudicialidade tal que justifique a suspensão do julgamento. E nem há precedentes nesse sentido igualmente. Portanto, eu entendo que o julgamento deva ser implementado pela Corte, buscando a parte no âmbito do TSE, que foi um dos fundamentos invocados no meu pronunciamento. A matéria já está submetida ao TSE, a satisfação da sua pretensão naquela esfera. Uma menina do lado. Fraco demais, viu? Escolhendo aí. Eu retorno a palavra ao eminente relator. Está sem som, doutor desembargador Fred. Obrigado, desembargador Álvaro. Obrigado. Presidente, primeiramente, eu vou falar sobre a questão de ordem de forma muito simplória, para submeter à Corte, porque caso a Corte acolha a questão de ordem, vai ter que suspender o julgamento do processo. Mas meu voto é no sentido da questão de ordem, primeiro, no sentido de não ser acolhida, uma vez que nossa decisão no registro de candidatura, onde foi analisado esse aspecto dito por doutor Danilo, encontra-se válida, certo? Apesar de se encontrar em recurso no TSE, com recurso no TSE, encontra-se válida. E, diante disso, não acho que haja prejuízo nenhum à parte, uma vez que, como bem frisou o doutor Cláudio, membro da Procuradoria Eleitoral, caso seja acolhida pelo TSE, ele vai ter seu pleito acolhido. Então, primeiro, acho que é de bom vida eu ouvir a Corte nesse sentido da questão de ordem, que hoje eu rejeito. Eu coloco em discussão. Enfim, não havendo oposição em relação à rejeição pelo eminente relator da questão de ordem, Vossa Excelência pode dar continuidade. Sim. Presidente, a ementa e a subementa aqui retrata um resumo do processo que eu acho que a Corte vai entender. Eu vou ler, para tentar resumir, para não ficar longa a nossa sessão. Se qualquer dúvida, eu leio o voto. Pode ser? Pode, Excelência.
Se os advogados não se opuserem, pode. Eleições 2020, recurso contra a expedição de diploma. Inegibilidade infraconstitucional superveniente ao pleito. Artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 6490. Contas de convênio desaprovadas. Resoluções TSE suspensas por decisão judicial. Artigo 262, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Identidade e matéria versada no registro de candidatura. Restabelecimento da produção de efeitos das resoluções TSE após a data do pleito. Súmula 47 do TSE, improcedência. As preliminares arguidas do artigo 262, parágrafo 1º do Código Eleitoral e a atração da súmula TSE número 47, elas ficaram esmiguídas na análise do mérito da demanda posta para julgamento, consoante entendimento também perfilhado pela Procuradoria Regional Eleitoral, razão pela qual deixaram de ser enfrentadas prefacialmente, e vão ser enfrentadas no mérito. Julga-se improcedente no mérito o presente recurso contra a expedição de diploma interposto contra candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais de 2020, tendo em vista a constatação de que a inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura do primeiro acionado, deduzida nos presentes autos, guarda identidade com aquela formulada no âmbito do respectivo processo de registro, de modo que resta juridicamente impossível tratar os mesmos temas em procedimento diverso, recurso contra a expedição de diploma e registro de candidatura, nos modos preconizados no artigo 262, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Sobretudo quando não se observa que a pretensão dos autores é a cassação de diploma eleitoral, em decorrência de decretação de elegibilidade infraconstitucional superveniente, já analisada por esta Casa em auto de registro de candidatura e que está sendo objeto de recurso especial naqueles fólios, sob pena de transformar o recurso contra a expedição de diploma em uma inadequada extensão recursal da ARC. Ressalte-se que a resolução do TSE número 249/2015 e 315/2015, consoante deliberado nos autos do registro de candidatura do primeiro demandado, na data de realização do pleito, encontravam-se suspensas por decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública, de modo que, naquela oportunidade, inexistia contra o aqui acionado a incidência de condição de inegibilidade superveniente, capitulado no artigo 1º, inciso 1 da linha G, da Lei Complementar 6490, carecendo, por consequência de impedimento legal para o deferimento da respectiva candidatura. Não havendo, pelo mesmo motivo, que se falar no caso em lume de causa balizar e ensejar a casação do diploma dos acionados nos termos da súmula 47 do TSE. É nesse sentido o voto, presidente. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira se opor, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto do relator, à unanimidade. Eu aproveito para parabenizar Vossa Excelência, que julgou o feito com 20 dias de tramitação, atendendo a meta 1. Chama agora também o pedido de preferência ou sustentação, o recurso eleitoral 0600-165, dígito 11 de 2020, cujo recorrente são eleições 2020, Daniel Viana Alves de Almeida, vereador, e outro, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral, cuja relatoria é do eminente desembargador eleitoral Henrique Trindade. Você tem, Vossa Excelência, a palavra, doutor Henrique. Gostaria de pedir licença a Vossa Excelência, porque trata-se de uma matéria que pode levantar alguma polêmica. E, portanto, eu gostaria de ler, se o senhor me permitir, o relatório e o voto. Não são tão extensos, mas que a gente possa abrir essa discussão com mais profundidade. O senhor me permite? Permito, sim, desembargador, mas a leitura do relatório, eu não sei se o advogado aqui presente ou o eminente procurador vão querer fazer uso da palavra. Então, eu vou ler o relatório. Relatório, e em seguida, Vossa Excelência questiona ambos. Pois não. Trata-se de recurso interposto por Daniel Viana Alves de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 14ª Zona, que julgou não prestadas suas contas de campanha. Em sua peça recursal, ID 27546132,
Suscita o recorrente, em caráter preliminar, a nulidade da intimação para sanar o vício que ensejou o julgamento das contas como não prestadas, qual seja a ausência de instrumento de mandato para a constituição de advogado, porquanto não realizada de forma pessoal. No mérito, em síntese, argue que, após análise técnica, foram apontados vícios de natureza formal e material, ambos sanados mediante interposição do recurso, ao qual foram carreados a procuração outorgadas IDX, e as justificativas e documentos aptos a afastar as supostas e pontuais inconsistências nas contas apresentadas, conforme DX e Y. Ao contrarrazoar, o Ministério Público Eleitoral, apontando a intempestividade na apresentação da procuração para fim de constituição de advogado e a persistência dos vícios materiais outrora constatados, pugna pelo desprovimento do recurso IDY. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de D32-268732, adotando os argumentos da Procuradoria Eleitoral Zonal, manifesta-se pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do recurso. Reservou-se, contudo, a aditar oralmente seu parecer conforme faculta o artigo 36, inciso 4º, e o 82, parágrafo 1º do regimento interno desta Corte. Este é o relatório, Excelência. Os eminentes advogados, o eminente advogado aqui presente e o não menos eminente procurador regional eleitoral vão querer fazer uso da palavra? Excelência, boa tarde, tudo bem? Doutor Cláudio vai querer fazer uso também da palavra? Sim, Excelência, se o advogado for sustentar, eu farei também. Então, iniciamos pelo nobre advogado, doutor Paulo Peixoto. Vossa Excelência, se puder aumentar o microfone, o som está baixo. Vossa Excelência, a palavra, doutor Paulo, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores, nobre procurador, doutor Cláudio Guzmão, trata-se de prestação de contas julgadas não prestadas em razão de não ter sido apresentada a procuração, bem como de não ter atendido o candidato a manifestação técnica para sanar as irregularidades. Ocorre que, Excelências, o despacho para sanar a regularidade processual, ele apenas foi disponibilizado ao prestador de contas por meio de e-mail. E isso se deu após as eleições, no dia 12 de janeiro de 2021. Sendo que a resolução é bem clara, especificando que esse tipo de notificação, mediante e-mail ou até mediante WhatsApp, ele é feito de forma subsidiária, e isso no período da eleição. Então, tal fato, né, ensejou o não conhecimento pelo candidato da necessidade de apresentar a procuração, e por isso as contas foram julgadas não prestadas. Porém, ao tomar conhecimento da situação, houve a regularização da representação processual, bem como manifestação sobre as pendências apontadas pela unidade técnica, de modo que a defesa entende que o recurso faz jus a provimento, porque houve realmente o saneamento de todas as falhas, e mesmo que entenda que a procuração foi juntada de forma intempestiva, isso seria uma falha meramente formal, e por tal motivo, ensejando novamente o provimento do recurso para aprovação das contas do candidato. Houve uma apresentação de uma petição de D33-66-24-32, em que foram apresentadas as notas fiscais e os recibos, que também foram salientados como ausentes nos autos. Essa petição foi do 5 de abril, não sei se o nobre relator pôde analisar ela, mas ela, ao entender de defesa, ela sana as irregularidades restantes. E por isso a defesa requer, nobre relator e ilustres julgadores, o provimento do recurso para que seja aprovadas as contas ou, em caráter subsidiário, que elas sejam reprovadas, caso assim Vossa Excelência entendam ser o devido. É o que requer. Obrigado, Excelência. Boa tarde.
Com a palavra, o eminente procurador. Senhor presidente, ilustres desembargadores que integram a corte, senhor advogado, assistência. Eu vou me reservar apenas a manifestação acerca dessa questão do suposto vício decorrente do meio utilizado para intimação da parte, tendo em vista que, como esse foi o ponto central da discussão, da pretensão, nós nos limitamos à análise desse aspecto que ensejou o julgamento das contas como não prestadas. De fato, a legislação eleitoral estabelece marcos temporais em que a Justiça Eleitoral se vale de meios, diríamos, excepcionais para cientificar as partes dos despachos, decisões e dos comandos judiciais que foram expedidos. E esse finda na data limite, dia 19 de dezembro, conforme a resolução de regência da matéria. Vai destacar, traçando um breve histórico sobre a matéria, que ainda na era dos autos físicos, efetivamente, não haveria dúvida de que, não tendo a parte advogado constituído nos autos, deveria se promover a sua cientificação por meio de mandado a ser cumprido pelas vias ordinárias rotineiramente utilizadas pelo judiciário. Essa compreensão, inclusive isso foi objeto de querelas, ainda relativa às eleições de 2012 até 2016, havia um posicionamento nesse sentido. Com a implantação do processo judicial eletrônico, houve uma alteração de entendimento no sentido de reputar válidas essas notificações, desde que endereçadas ao e-mail cadastrado pelo candidato no seu RCAN, no seu requerimento de registro de candidatura. Portanto, uma vez endereçado para aquele e-mail, o tribunal passou a reputar válida para todos os fins a notificação. O certo é que nós temos hoje uma situação em que há autos de processo de prestação de contas em que a parte não compareceu em juízo mediante advogado e a própria Justiça Eleitoral de ofício implementa as medidas no tocante à deflagração daquele procedimento de natureza jurisdicional, administrativa, natureza híbrida, excepcional. E, mesmo fora desses marcos temporais, tem promovido as notificações com base no regramento estabelecido pelo TSE. Então, eu entendo que, efetivamente, há espaço para acolhimento da tese de que, no cenário delineado nesse processo específico, em que a deflagração desse ato de comunicação se deu já no mês de janeiro, fora, portanto, do limite temporal em que a Justiça Eleitoral pode se valer, inclusive de e-mail, se tiver cadastrado, não poderia produzir os efeitos de inviabilizar que o candidato sanasse ou tomasse conhecimento do relatório preliminar e viesse comparecer à Justiça para prestar as suas contas, até porque esse é o objetivo maior, é que o candidato apresente sua documentação e a Justiça Eleitoral possa, inclusive, desaprová-la, aplicando sanções envolvendo, por exemplo, a utilização de recursos de origem não identificada ou irregularidades envolvendo verbas oriundas dos fundos partidários. Então, nesse particular, eu entendo que merece acolhimento a tese recursal, no sentido de que
os autos retornem, seja admitido o exame da contabilidade dos documentos contábeis apresentados, o que eu considero, contudo, que não há espaço para se fazer perante a Corte diretamente, devendo os autos serem restituídos ao juízo zonal para esse fim. Com a palavra, o relator. Presidente, como está, de fato, havendo uma convergência da exposição do Dr. Cláudio Guzmão, da mesma forma do advogado do Paulo de Tarso, com o meu voto, eu vou me limitar a ler a ementa, e, se for necessário, aí sim eu leio o voto completo. Por favor, excelência. Recurso, prestação de contas, candidato, eleições 2020, ausência de instrumento de mandato de constituição de advogado, citação por mensagem eletrônica, transcurso em habeas, parecer técnico preliminar, inconsistências, intimação, inércia do candidato, contas julgadas não prestadas, habilitação de advogado em grau recursal, artigo 98, parágrafos 8º e 9º da Resolução TSE 23.607/2019, cumprimento parcial do dispositivo legal, preliminar de nulidade da citação acolhida, subsistência de falhas na prestação de contas, retorno do feito ao juízo de origem, provimento parcial do recurso. Preliminar de nulidade da intimação, de logo cumpre-nos acolher a preliminar de nulidade da citação suscitada pelo recorrente, vez que a referida comunicação deu-se apenas através de mensagens eletrônicas, contudo, sem esgotar as sucessivas formas de citações previstas no artigo 9º do artigo 98 da Resolução TSE número 23.607/2019 e, portanto, sem cumprimento total e efetivo da disposição normativa para intimação pessoal nos casos de ausência de advogado regularmente constituído nos termos do parágrafo 8º do citado dispositivo. Então, eu estou acatando a preliminar. No mérito, cabe asseverar que a natureza jurisdicional de que se reveste a prestação de contas reclama, em conteste, a constituição de causídio para a deflagração do feito, tal como disposto no artigo 29 da Resolução TSE 23.604/19. Entrementes, a mesma norma admite a citação para juntada posterior da procuração, no caso da sua ausência, estabelecendo, para tanto, o prazo decadencial de 3 dias, nos termos do já transcrito parágrafo 8º, artigo 98, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. Outro sim, mesmo admitindo a regularização da representação mediante juntada à procuração e constituição de advogado em grau recursal, conforme parecer da unidade técnica, subsistem falhas a serem sanadas na prestação de contas, motivo pelo qual entendemos ser pertinente oportunizar à parte os prazos previstos na norma de regência para cumprimento das diligências consideradas necessárias ao saneamento do processo. Recurso a que se dá parcial provimento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda nova citação e regular prosseguimento do feito. É como voto, excelência. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira se opor, proclamo o resultado nos termos do voto do relator, unanimidade. Chama a julgamento, retomando a ordem cronológica da pauta, o agravo interno na prestação de contas anual 0600-539, dígito 69 de 2020, cujo agravante é o Democratas, o interessado Paulo Veloso Dantas Aze e José Gama Neves, cuja relatoria o meu desembargador Fred Carvalho Pitalima. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Fred. Pela ementa, presidente, uma vez que não tem advogado na tribuna. Por favor. Agravo interno, prestação de contas, eleição 2020, recurso eleitoral, desprovimento. Candidato ao cargo de vereador. Contas desaprovadas. Alegação de afronta aos princípios do contraditório da ampla defesa. Inexistência. Regular tramitação da prestação de contas. Violação aos artigos 8º, 14º e 25º. Todos da resolução TSE número 23.607/2019. Contas retificadoras apresentadas. Irregularidades graves não saneadas. Desprovimento. Nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada que confirmou a sentença proferida pelo juiz zonal, desaprovatória das contas de campanha eleitorais do agravante. Candidato ao cargo de vereador no pleito de 2020, por terem sido apuradas infrações graves
não saneadas aos artigos 8º, 14º e 25º da Resolução TSE número 23.607/2019, uma vez que restou comprometida a lisura da contabilidade a apresentar. É como eu voto, presidente, negando provimento ao agravo. Coloca em discussão. Não havendo oposição, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto do eminente relator à unanimidade. Chamo o agravo interno no recurso eleitoral 0600-834, dígito 44/2020, 3 da pauta, de Serrinha, cujo agravante é o Deilton Cardoso de Araújo, e a relatoria coube também a Vossa Excelência, desembargador Fred. Número 3 da pauta ordinária. Agravo interno no recurso eleitoral 0600-834, dígito 44/2020. Localizou? Seu som está desligado, doutor Fred. Desculpe, presidente. O anterior foi qual? Nós chamamos como preferência o número 2 e 4. Aí retomamos a ordem cronológica. Vossa Excelência julgou 1 e agora pulamos para o 3. Não, eu julguei o 539, foi? Foi. O que Vossa Excelência julgou agora foi o 539, dígito 69/2020. Pronto. Não, na verdade, presidente, houve um equívoco. Esse 539, minha assessora tinha combinado, tinha comunicado à doutora Marta que eu ia retirar de pauta esse. O número 1 da pauta, que é o 539-69/2020. Eu não ouvi o número, desculpe, no anterior. Esse está retirado de pauta. Agora nós já proclamamos o resultado. Tem que anular, presidente, porque, na verdade, esse não tem nada a ver com essa... Esse era o terceiro? O número 1 está retirado de pauta, doutor Fred. Isso. Luciana, minha assessora, disse que falou com a senhora. Na verdade, doutor Fred, número 1 é um que o senhor julgou monocrático? Eu julguei monocrático, exatamente. Está retirado de pauta esse. Na verdade, eu não trouxe para a pauta. Então, o que Vossa Excelência leu seria o resultado do número 3, é isso? Exatamente, exatamente. Então, Marta, aí nós temos de... o relator retificar o julgamento, né, presidente? Coloca em discussão o pedido de anulação do julgamento por erro material e... Peço desculpa, presidente. Eu coloco em discussão a corte, alguém se opõe, não havendo oposição, fica anulado o julgamento que seria o do 3 e não do 1. E, portanto, fica anulado essa proclamação, por entendimento do tribunal, e a pedido do relator. E agora eu apregou o número 3 da pauta, agravo interno, recurso eleitoral 0600-834, dígito 44/2020, de Serrinha, cuja o agravante é do Deilton Cardoso de Araújo e a relatoria coube a Vossa Excelência, desembargador Fred. Ok, presidente. Mais uma vez, peço desculpa pelo meu equívoco. Eu realmente, como eu pensei que tinha tirado de pauta, quando o senhor chamou, não reparei no número e aí julguei na sequência. O 83444/2020. Agravo interno, prestação de contas, eleições 2020, recurso eleitoral, desprovimento, candidato ao cargo de vereador, contas 10 aprovadas, alegação de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistência regular tramitação da prestação de contas, violação ao artigo 8º, 14º e 25º, todos da resolução TSE número 23.607/2019, contra retificadores apresentados irregularidades graves não saneadas, desprovimento. Estou negando o provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada que confirmou a sentença proferida pelo juiz zonal 10 aprovatória das contas de campanha eleitorais do agravante, candidato ao cargo de vereador no pleito 2020, por terem sido apuradas infrações graves, não assaneadas ao artigo 8º, 14º e 25º da resolução TSE número 23.607, uma vez que restou comprometida a lisura e a contabilidade apresentada. É como eu voto, presidente, negando o provimento ao agravo. Eu coloco em discussão. Não havendo oposição, proclamo o resultado do julgamento à unanimidade nos termos do voto do relator. Chama agora o número 5 da pauta, o recurso eleitoral 0600-288, dígito 37 de 2020,
de Ubatã, cujo recorrente é Rádio Jornal de Ubatã, interessado Edson Neves da Silva, e recorrido Ubatã não pode parar, e outra, cuja relatoria do desembargador eleitoral Henrique Trindade. Tem advogado na tribuna virtual? Eu estou negando o provimento, excelência. O eminente advogado abre mão da sustentação ou se reserva? Eu sou recorrente, excelência. Mas o relator está orientando o voto no sentido de negar provimento. Nós podemos reservar o direito de Vossa Excelência a sustentar caso haja alguma divergência. Presidente, ele é do recorrente. Do recorrente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores juízes, nobre procurador eleitoral, o processo em tela trata inicialmente de uma representação por suposto tratamento privilegiado que teria sido deferido pela rádio a um candidato no pleito da cidade de Ubatã. O juiz de piso ele entendeu que a rádio dispensava tratamento diferenciado por promover debates em programa jornalístico. E o próprio juiz de piso também cumpre salientar que ele reconheceu a regularidade das falas que foram proferidas nesses programas. O cerne da questão é que, nesses programas, e sempre pela rádio, nunca foi dispensado qualquer tratamento desigualitário. Por quê? Porque existem 3 documentos no processo que comprovam que, a todo momento, a Rádio Ubatã tentou o contato com o candidato que propôs inicialmente a representação, e esse candidato sempre se quedou silente e nunca se propôs a participar dos debates. Inclusive, um dos documentos acostados, junto com a defesa inicial da representação, é um vídeo onde o candidato, aquele momento, né, autor, ele vai a uma outra rádio e fala expressamente que não participava de programas da Rádio Ubatã porque não concordava com a linha editorial que ela seguia. Existem também outros documentos, como os convites que foram enviados, inclusive convites via R, Excelência, para o candidato Vinícius, e ele nunca compareceu à Rádio Ubatã. Independente desse não comparecimento do candidato, a Rádio Ubatã sempre deixava os horários que seriam destinados a ele disponíveis ao comparecimento, sem nenhuma veiculação de qualquer programação. Tem, inclusive, nos autos desse recurso, sido acostado as censuras desses momentos que foram disponibilizados a ele. E existe ainda, acostados também aos autos, 2 comunicações ao juízo zonal, no sentido de que o candidato Vinícius sempre não comparecia aos programas para os quais era convidado. Por esse motivo é que esse recorrente pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença de piso, reconhecendo o tratamento isonômico deferido pela rádio e, não sendo o caso, pugna pela redução do quanto indenizatório. Vossa Excelência pode... O advogado se opõe à leitura do projeto de emenda, que parece que é autoexplicativo. Excelência, a palavra, doutor Henrique Clemente. Pois não, presidente. Recurso eleitoral, representação, procedência parcial, propaganda eleitoral irregular, tratamento privilegiado, rádio, multa, aplicação, artigo 45, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, desprovimento. Da análise dos autos, a partir do escolho probatório acostado à exordial ID 30562482, verifica-se que, após o dia 11 de 8 de 2020, período em que o artigo 45 da Lei 9.504/97 veda, números clausos, uma série de condutas, dentre elas o tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação, a rádio recorrente veiculou reiteradamente robusto material audiovisual divulgando as datas através do Facebook, de modo a promover indevidamente
expansão da exposição de um candidato em desfavor dos demais concorrentes do pleito, denotando tratamento preferencial. As restrições impostas pelo artigo 45 da Lei 9.504, 97, objetivam assegurar os princípios da imparcialidade e da impessoalidade na prestação do serviço público, sendo as rádios objeto da concessão de licença do poder público para a realização do referido serviço pelo particular. O citado dispositivo visa ainda garantir o princípio da isonomia e do equilíbrio entre os demais candidatos ao pleito. Neste sentido, demonstra desarrazoada a conduta que privilegia algum candidato, configurando assim a ofensa aos princípios supramencionados. Recurso a que se nega provimento é como voto, excelência. Coloque em discussão. Não havendo quem queira se opor, proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Eu fui avisado agora que o nosso querido colega e amigo desembargador Ávio tem um compromisso e pugnou que os feitos de sua relatoria fossem adiados para a próxima sessão, desembargador. E os que exigem a necessidade de quórum, adiamos também, por conta do compromisso de Vossa Excelência, ou... Eu tentarei participar, senhor presidente, porque a minha médica é a esposa do doutor Calil, de São Paulo. Sim. E eu tenho 3 meses para que eu consegui esse atendimento por ela. É uma dificuldade enorme para conseguir. E eu não tenho como faltar, mas será às 17 horas. Então, eu estarei aqui até 16h55. Pronto, então vamos prosseguindo e vamos dar preferência a esses que têm a necessidade do quórum completo. Muito agradecido. Eu não sabia, fui avisado agora. Peço desculpas a Vossa Excelência. Então, Obrigado. os do Dr. Ávio ficam automaticamente avisados, os advogados que, por um acaso, se estiverem presentes ou que venham a querer assistir, estão automaticamente adiados para a próxima sessão, doutora Marta. E eu gostaria que Vossa Excelência me auxiliasse qual seria o próximo feito que necessita do quórum completo da Corte. Número 7, presidente. Então, eu passo a chamar o número 7 da pauta, recurso eleitoral 0600-968, de 70 de 2020, de Acajutiba, recorrente Silvio dos Santos e recorridos Michele Calazans Oliveira Brito e outros, cuja relatoria de Vossa Excelência, doutor Henrique. Recurso, representação, alegação de abuso. Excelência, perdão pela interrupção, boa tarde. Eu estou pela parte recorrente, a depender do voto de Vossa Excelência. Estou negando o provimento. Pronto, eu vou precisar sustentar, Excelência. Vossa Excelência, a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde a todos, ilustre presidente, ilustres desembargadores, nobre procurador. O caso em tela trata-se de representação em desfavor da servidora pública Michele Calazans Oliveira Brito, considerando que a mesma, em plenário de expediente definido no Decreto Municipal 98 de 2020, prestou serviços advocatícios em desfavor da coligação também representada, em benefício da campanha política dos demais representados. Como explanado nos autos, a procuradora representada atuou em audiência extrajudicial que foi destinada a deliberar sobre as regras da campanha política dos demais representados na comarca de Esplanada, na Bahia, no dia 3 de novembro de 2020, no período de 10 horas da manhã e 1 hora da tarde, o que se depreende a partir da verificação da ata colacionada inicial. É importante asseverar, Excelências, que essa prática ela se tornou constante durante todo o semestre do ano eleitoral, estando a servidora a todo tempo a serviço da campanha dos demais representados, em detrimento de seu regular expediente institucional junto à administração pública. Ainda neste sentido, tal fato foi ratificado por meio do testemunho prestado pelo senhor Matheus Lima Araújo, também exercente de cargo de procurador municipal, o qual informou em juízo que não cobriu os horários da representada nos períodos nos quais o mesmo se ausentou. Para além disso, o depoimento prestado pela testemunha, senhor Ângelo Araújo de Fontes, chefe do cartório eleitoral, atestou que todas as questões jurídicas da campanha dos recorridos foram tratadas junto à representada, não havendo qualquer outro advogado atuando em prol dos demais representados. Não obstante, também foi confirmada a presença da procuradora em reuniões realizadas nos meses de outubro e novembro de 2020.
ainda conforme testemunhos colhidos, restou comprovado que a recorrida ela esteve a todo tempo participando da campanha eleitoral do senhor Antônio Carlos Mendes Brito Filho, que inclusive é esposo da recorrida. Trata-se de evidente ocorrência de conduta vedada, conforme a disposição do artigo 73, inciso 3 da Lei 9.504 de 97, restando claro o benefício obtido pelos candidatos e flagrante prejuízo para a administração pública. Contudo, não foi esse entendimento do juiz Acó, que entendeu por julgar improcedente a representação, sob o argumento de que a conduta não seria enquadrada como vedada, uma vez que restou instituído o regime de teletrabalho para a recorrida. No entanto, excelências, conforme demonstrado, a despeito do regime de teletrabalho, caberia à recorrida, enquanto servidora, cumprir os horários estabelecidos através do decreto municipal, estando à disposição da administração pública durante todo o período, o que não ocorreu no caso interno de conduta vedada. Por tais razões, vem o recorrente pugnar pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a representação proposta, impondo aos recorridos a multa prevista no artigo 73, inciso 3, parágrafos 4º e 8º da Lei 9.504 de 97. Agradeço. Boa tarde. Vossa Excelência, a palavra, doutor Henrique. Excelência. Recurso, representação, alegação de abuso de poder político, artigo 22 da Lei Complementar 6490, combinado com o artigo 73, inciso 3º da Lei 9.504, 97, prova insuficiência, não configuração, improcedência, participação em audiência de fiscalização das eleições, prestação de serviço advocatício, ausência de provas de descumprimento de jornada, desprovimento. Esquadrinhando os elementos apresentados em sede recursal, não se verifica em absoluto conduta que, desbordando os limites legais, tenha infringido o percate a lisura do pleito 2020 ou desproporcional vantagem aos recorridos na disputa eleitoral. Do bojo dos documentos apresentados, depoimentos tomados, não é que surge qualquer indício de que os recorridos tenham cometido o ilícito descrito no artigo 73, inciso 3º da Lei 9.504, 97. Ao revés, resta cabalmente demonstrado nos autos que a recorrida compareceu à audiência de fiscalização realizada em 3 de novembro de 2020, terça-feira, portanto, um dia diverso de sua escala de comparecimento presencial à Procuradoria Municipal, inexistindo prova robusta de haver se furtado ao cumprimento de sua jornada semanal para prestar serviços jurídicos aos demais recorridos, considerando as graves consequências que a lei das eleições estabelece para a conduta ora denunciada, faz-se imperioso que os fatos sejam devidamente comprovados, não bastando meras assertivas e indícios, o que não logrou o recorrente demonstrar. Recurso a que se nega provimento é como eu voto, excelência. Coloque em discussão. Não havendo oposição, proclamo o resultado do julgamento à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Marta, qual seria o próximo? Não, presidente, de quórum não tem mais. Seria voltar para o 6º. Nem o 9º, nem o 10º exigem quórum completo? Com certeza? O 9º é o que o doutor Ávio vai adiar. É do doutor Ávio, tá bom. Não tem mais nenhum que exija quórum completo que não seja da relatoria do doutor Ávio. O 9º, 10º e o 8º, o doutor Ávio vai adiar. Okay. Então, eu retorno ao 6 da pauta. Doutor Ávio, fique à vontade, quando necessário. Nós agradecemos a participação sempre indispensável de Vossa Excelência, mas, em sendo necessário, Vossa Excelência fique à vontade, caso queira. Obrigado, senhor presidente. Nos abandonar, infelizmente. Eu chamo o 6 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600-493-21 de 2020, de Ponto Novo. Recorrente com ligação, a mudança é agora, Ponto Novo. Recorrido, Tiago Miranda, Venâncio, Maia e outra, cuja relatoria é do desembargador eleitoral Fred Pitalini. Você tem a palavra, desembargador Fred. Presidente, salvo engano, tem algum engano aí, presidente? Da minha relatoria, excelência. Não me dê susto, não, presidente. Eu li o errado, me perdoe. Então, o senhor pregou o processo certo. O número está correto. Então, eu vi errado aqui, desculpe. É a idade. Eu chamo... É da relatoria do desembargador Henrique Trindade.
Excelência, o senhor hoje, assim como eu, fomos privilegiados com um elogio de que nós somos muito novos, então a idade não está pesando, não. Recurso eleitoral, propaganda irregular, carro de som, improcedência, inexistência, artigo 15, parágrafo 3º, resolução TSE 23.610/2019, combinado com o artigo 39, parágrafos 9º e 11º da Lei 9.504, 97, desprovimento. Com efeito da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar os vícios previstos no artigo 15º, parágrafo 3º, resolução TSE 23.610/19, que reproduz o artigo 39, parágrafo 11 da Lei 9.504, 97. Assim, consoante argutamente expedido na sentença vergastada, ID 3040-27-32, os fatos alegados pela coligação recorrente, assim como a escolha probatória acostada à exordial, mostram-se insuficientes para comprovar a prática de propaganda eleitoral irregular nos moldes do artigo supramencionado, que trata de forma taxativa e objetiva das condutas que perfazem a sua configuração. Recurso a que se nega provimento é como voto, excelência. Eu coloco em discussão. Não havendo oposição, proclamo o resultado do julgamento, a unanimidade nos termos do voto do relator. Aproveito o ensejo para parabenizar tanto o julgado anterior, que se deu com 44 dias de tramitação, como este, nós acabamos de julgar, com 40 dias de tramitação, atendendo assim em ambos a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça. Eu chamo agora... O número 8 está adiado. O número 9 está adiado. O número 10 está adiado. Passamos ao número 11 da pauta, recurso eleitoral 0679, dígito 70 de 2020, cujo recorrente é Matias Ariel Jaimes e recorrido coligação que cuida de gente. E a relatoria coube a desembargadora Zandra Parado. Senhor presidente. Advogado na tribuna virtual. Senhor presidente, pela ordem, tem advogado pelo recorrente. Eu estou negando provimento ao recurso. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental, doutor Luiz Romualdo. Senhor presidente, eminentes julgadores, eminente relatora, doutora Sandra, eminente procurador regional eleitoral, basicamente trata-se os autos na origem de representação, cuja causa de pedido diz respeito a um suposto impulsionamento de reportagens jornalísticas. O recorrente, ele é proprietário de um site de notícias e a acusação feita pela coligação ora recorrida ex adversa seria que o mesmo estaria realizando impulsionamento de notícias. Ilustrando os autos, nada há o que prosperar com relação a essa tese, na razão pela qual insurgiu-se o recorrente com o presente apelo para modificar a sentença entabulada. Afinal de contas, acusa a parte recorrida que o recorrente estaria fazendo patrocínio de propaganda eleitoral negativa em desfavor de candidatos da coligação recorrida. Tal fato não aconteceu. Afinal de contas, não poderia o recorrente patrocinar propaganda, visto que ele não era nem candidato, ele apenas estava fazendo o exercício do seu labor profissional, fazendo com que a informação pudesse chegar ao eleitor. Daí porque percebe-se o intento caçador de amordaçar a liberdade de expressão daquele que agora apresenta o seu apelo perante esta corte. E é por isso que apresentamos oralmente estas razões, porque não há falar em propaganda eleitoral, não houve pedido de voto, apenas houve o compartilhamento e, de fato, o impulsionamento de notícias jornalísticas. Em nenhum momento a parte recorrida logrou êxito em comprovar de que o recorrente estaria patrocinando mídia eleitoral, propaganda eleitoral em desfavor dos candidatos por ela liderados. E, obviamente, isso não poderia fazer com que o pedido prosperasse, o pedido da inicial. Mesmo assim, a juíza zonal multou o recorrente em R$5.000. Tal multa revela-se injusta, tem o condão de tão somente aniquilar
o direito do jornalista de exercer a sua profissão. Ainda hoje é bom lembrar, dia 7 de abril, o dia dos jornalistas, um dia que deve ser, inclusive, coroado, e esta corte tem o dever de zelar pela liberdade de expressão, bem como pela mínima intervenção da Justiça Eleitoral no debate político. As críticas que foram feitas nas reportagens confrontadas no âmbito da representação, elas não ultrapassaram as barreiras dessa liberdade assegurada pelo mandamento constitucional. Daí porque peço a atenção desta Egrégia Corte, que se revela tão solícita em guarnecer, em resguardar esse direito à liberdade de expressão, que possa fazer, no presente caso, a partir do provimento do apelo, modificando-se a sentença entabulada e, obviamente, afastando a multa equivocadamente imposta aos recorrentes. Pela atenção de todos, mais uma vez, muito obrigado. Presidente, pode ser ler... Com a palavra, eminente relatora. Eu acho que Vossa Excelência poderia conduzir pelo projeto de emenda. O advogado se opõe? Não me oponho, presidente. Vossa Excelência, a palavra, desembargadora Santos. Recurso, representação, eleições 2020, propaganda eleitoral irregular, publicidade em prol de candidatura, hipótese de impulsionamento expressamente vedada. Artigo 28, inciso 4, a linha B, e 29, caput, parágrafo 3º da Resolução TSE número 23.610/19. Ocorrência, aplicação de multa, desprovimento. Nega-se provimento a recurso, mantendo decisão que condenou o recorrente ao pagamento de multa, tendo em vista o impulsionamento de evidente propaganda eleitoral, configurada na utilização de caracteres desabonadores do opositor e enaltecedores de candidato apoiado por pessoa não autorizada, ensejando a respectiva sanção pecuniária prevista pela legislação de regência. É o voto, Excelência. Coloco em discussão. Não havendo oposição, proclamo o resultado do julgamento à unanimidade nos termos do voto da relatora. Eu peço a compreensão dos eminentes advogados. Como o doutor Ávio vai ter de se ausentar, e eu precisaria submeter a esse colegiado, na sua integralidade, uma instrução de um processo número 06061, dígito 27, de 2021, que se trata de um projeto de alteração regimental formulado pela presidência. Sim, doutora Sandra. Desculpe, é porque eu acho que eu caí, eu não vi a conclusão do voto. Eu pedi a compreensão dos eminentes advogados e de vossas excelências, eu estou pedindo, pugnando essa especial atenção, porque eu preciso submeter ao colegiado um feito instruído sobre o número 06061, dígito 27, de 2021, que trata de uma alteração regimental que foi feita ad referendo do plenário por essa presidência e que compreende uma reestruturação que venha a atender à principiologia a ser implementada nessa gestão e contempla a reestruturação da secretaria e a criação de uma nova secretaria, enfim, o desfazimento da Secretaria de Segurança, a criação da secretaria que vai tratar diretamente com o primeiro grau em cooperação com a Corregedoria, e, por tais razões, esse projeto, esse processo foi disponibilizado para Vossas Excelências, e eu gostaria de saber se alguém se opõe a essa reestruturação formulada pela presidência e que precisa do referendo de Vossas Excelências. Presidente. Sim. Doutor Mário, doutor Fred, o desembargador Fred não forem falar, eu queria fazer só uma pequena observação.
Pois não. Respeitando aí a ordem, primeiro. Não, presidente, eu senti falta nessa reestruturação de menção ao núcleo de cooperação judiciária, que na resolução administrativa número 1 de 2017 consta no artigo 15º, com 3 parágrafos, né, o caput mais 3 parágrafos, e eu senti falta disso, tanto na estrutura orgânica do Tribunal Regional, no artigo 7º, é feita referência à escola, é feita referência à ouvidoria, mas não é feita referência ao núcleo. E nessa resolução anterior, nós temos exatamente essa sequência, né? Na seção 4, a ouvidoria, na seção 5, a escola, e na seção 6, o núcleo de cooperação judiciária. Portanto, eu senti falta da inclusão do núcleo de cooperação judiciária, da qual, inclusive, eu sou o juiz cooperador. Então, eu senti falta dessa referência. Mais alguma observação? Da minha parte, não, Excelência. Muito obrigado. Diante das ponderações formuladas pelo doutor Henrique Trindade, eu vou suspender a proposta feita pela presidência temporariamente e vou analisar, nós vamos aqui analisar a sugestão do doutor Henrique com o intuito de incluir, mas agora, como foi disponibilizado só hoje pela manhã e agora o doutor Henrique trouxe essa contribuição, eu não quero assumir o compromisso de já incluir sem antes analisar. E aí eu deixo para que o plenário referende essa proposta na segunda-feira, na sessão da segunda-feira. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. E peço desculpas aos eminentes advogados por ter suspendido temporariamente o julgamento dos processos. Retomo a pauta e chamo o número 12, recurso eleitoral 0600-350, dígito 77 de 2020, de Itiruçu, cujo recorrente é experiência renovada e outros, e o recorrido Itiruçu no caminho certo, cuja relatoria também de Vossa Excelência, desembargadora Zandra. Eu agradeço a compreensão. Vossa Excelência, advogado? Pelo recorrente. Advogado pela recorrida também, Excelência. Vossa Excelência está orientando o voto nesse sentido. Primeiro, eu gostaria de pedir minhas desculpas pelo voto anterior, porque minha internet está péssima e às vezes cai e eu não percebo. Acontece, Bem, nós tivemos problema aqui no tribunal. Imagina. Eu estou negando provimento ao recurso, Excelência. Então, eu questiono aos eminentes advogados se o advogado do recorrente pode fazer uso da palavra, ressalvado o direito do advogado recorrido assim proceder, caso seja necessário. Vossas Excelências concordam? Sem objeções, Excelência. Então, tem a palavra o advogado recorrente, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, douta relatora, nobres julgadores, quinto representante do Ministério Público, nobres colegas. Excelência, esse caso é idêntico aos 3 que foram... cujo o julgamento foi iniciado na sessão passada. Doutor, desculpe interrompê-lo, mas eu tinha solicitado à doutora Marta o adiamento desse processo para julgar em conjunto com os demais que foram retirados de pauta. E eu peço desculpas ao senhor pela minha desatenção, porque eu já tinha, isso já como, da mesma forma que o doutor Fred, eu me equivoquei, porque eu já havia feito essa solicitação de retirada e estava achando que de São Miguel das Matas, o 13. É verdade mesmo, doutora Zandra. Eu peço desculpas à senhora. A senhora me falou, mandou um zap mesmo para mim e eu não me atentei. Perdão. Foi logo pela manhã. Eles serão julgados dia 13 em conjunto, todos. Excelência, só me permita, nobre relatora. Inclusive, tem o processo 0600-349, dígito 92, está pautado para dia 12, é a mesma situação. Poderia, não sei, também já seria jogado para dia 13. Mesma situação. 13, exato. Todos dia... Muito obrigado. Então, fica suspenso o julgamento, suspenso o julgamento, retirado de pauta para que
esse, junto com os demais, sejam incluídos conjuntamente? Exato, todos. Eu já orientei, doutora Marta. Então, no eu caso, chamo o esse número... fica adiado para segunda, né, presidente? Depende da relatora. Dia 13. Dia 13, doutora Marta. Então, terça. Terça. O de segunda também será para o dia 13. Chamo o julgamento número 13 da pauta, recurso eleitoral 0600-620, dígito 07 de 2020, de São Miguel das Matas, interessado Manuel Alves Bonfim, Virgínia Bastos Leite de Oliva Quadros, recorrente Valdelino de Jesus Santos, cuja relatoria também é de Vossa Excelência, desembargadora Zana. Tem advogado? Não. Né? Vou pela emenda, Excelência. Recurso, representação, eleições 2020, propaganda eleitoral irregular, realização de evento em desconformidade com a resolução do TRE Bahia, número 30/20, ocorrência, aplicação de multa, não provimento. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, considerando que a emenda constitucional 107 de 2020 admitiu a possibilidade de limitação de atos de campanha com o fito de evitar a propagação do coronavírus, mostrando-se pertinente a ação inibitória prevista no artigo 497, parágrafo único do CPC, com o objetivo de impedir a prática de propaganda eleitoral em descompasso com as normas sanitárias vigentes no pleito municipal de 2020. Nega-se provimento a recurso quando reconhecida a realização de evento eleitoral em afronta às medidas de prevenção à pandemia em desconformidade com a resolução do TRE 30/2020, vigente à época dos fatos. É o voto, Excelência. Eu coloco em discussão. Não havendo oposição, declaro proclamado o resultado do julgamento à unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. E aproveito esse ensejo para parabenizar a Vossa Excelência, que julgou o feito com 15 dias de tramitação, atendendo assim a meta 1 do CNJ. Me parece que assim nós esgotamos a pauta, para a sorte nossa, com a presença do nosso eminente desembargador Ávio Novaes, presente, e franqueio a palavra aos eminentes membros, caso queiram fazer uso da mesma. E não havendo... Excelência, tomamos conhecimento hoje do falecimento de... Queria trazer a apreciação de Vossa Excelência do colega de Eunápolis. Ele faleceu, teve um AVC e, infelizmente, ele veio a óbito. Eu estou tentando aqui só para pegar o nome completo dele para fazer parte da moção. O colega sentiu mal. Afrânio de Andrade Filho. Doutor Juiz Afrânio de Andrade Filho, colega nosso da comarca de Eunápolis, que veio a óbito hoje. Gostaria de apresentar essa moção de pesar. A família enlutada, o tribunal Eu concordo com a proposta de Vossa Excelência. É sempre uma notícia triste. Um colega, um magistrado que vem lutando, tem uma vida de dedicação ao exercício da judicatura, de forma que eu adiro expressamente à moção proposta de Vossa Excelência e coloco em discussão. Senhor presidente, eu também adiro a proposta. O colega Afrânio era um colega probo, um colega digno da magistratura, que honrava a toga. E por este motivo, eu adiro totalmente a proposta de doutora Zana. Mesma forma, presidente. Com a concordância de todos, eu declaro aprovada a moção e peço que seja comunicada à família enlutada. Não havendo mais
nenhuma manifestação a ser feita, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e desejando uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, eu peço desculpa mais uma vez, viu, pelo meu equívoco. Nada, acontece, Fred. Eu estou fazendo audiência na Vale Tóxico aqui também, aí eu ouvi do cá, eu estou ouvindo lá. E aí, não, e nos tempos de justiça em números e virtualmente, e sempre atendendo a tramitação aí das metas do Conselho Nacional de Justiça, isso acaba acontecendo. Enfim, ocorre. Boa tarde a todos. Foi um prazer revê-los. Boa tarde a todos. Boa tarde. Abraço a todos. Tá. Até segunda.